Fuck My Brain. É hora de dar um boom na sua mente. Está começando um novo episódio da F My Brain. Todos os assuntos que bugam a nossa cabeça, que tiram o nosso sono, que afetam a nossa saúde mental, aparecem aqui nas nossas conversas. E hoje, gente, veja só o nosso tema. Atenção, vamos falar de como cicatrizar as feridas de um trauma. Fuck My Brain. Nossa, e que responsabilidade a gente vai passar agora para a nossa convidada, Cíntia Alves. Ela que é psicóloga, palestrante e podcaster no Deixa Eu Ler Meus Posts, especialista em neurociência do comportamento, terapia cognitiva comportamental e mudança de hábitos. Ela é mãe do Enzo e do Miguel. Cíntia, muito obrigada por vir falar com a gente. Estou muito contente de estar aqui, eu que agradeço. Olha, é uma responsabilidade enorme porque a gente vai desmiuçar esse trauma para entender essas camadas, mas vamos lá, porque deixa eu apresentar quem está aqui. Hoje estamos na versão Pocket. Eu e Natália Mestre, Luciana Chiesa não pôde estar aqui conosco, mas estamos aqui com vocês. Eu sou Marina Machado, eu sou especialista em comunicação e liderança positiva. Natália Mestre, maravilhosa, especialista em branding e estratégia para marcas e pessoas. Nath! Oi, oi, oi! Oi para todo mundo que nos ouve, nos assiste. Oi, Cíntia, seja tão bem-vinda. Ai, que prazer, já virei melhor amiga da Cíntia de bastidores. Já trocamos uns áudios de 6 minutos. Quem troca áudio de 6 minutos... 3, porque aí faz no 2 de configura amizade, só quero dizer isso. Concordo. Não é verdade? É um bom critério. Se a gente trocou áudios longos, existenciais e filosóficos, é amizade. Caramba, bom saber isso, vivendo e aprendendo. Não, mas brincadeiras à parte, Cíntia, um prazer ter você aqui, sou super fã do seu trabalho, do podcast de vocês, então tenho certeza que hoje vamos aprender muito. Gente, trauma é um negócio tão sério, tão importante. Será que você já viveu algum trauma? Você sabe que viveu algum trauma? Vamos conversar sobre isso, mas só depois que você se inscrever nos nossos canais, acionar o sininho, compartilhe. Aliás, gente, compartilhe não só, mas comentem, porque a gente quer muito saber o que você viveu, como você viveu. É uma troca importante. Aqui a gente está contando a nossa visão, as nossas experiências, queremos saber de vocês também, é sempre um prazer. E aonde que você vai fazer isso? No YouTube, pode ser no @canal F My Brain, pode ser no Spotify também, @FMyBrain, ou no Instagram, atenção, @FMy.Brain. Não estamos só no Spotify, em Google Podcast, Deezer, Amazon Music, everywhere. Quando eu fui buscar um pouco mais de conteúdo sobre o trauma, além daquilo que a gente conversa, aquilo que a gente já viveu, que já pensou, já assistiu, eu cheguei numa pessoa que eu não conhecia, que você conhece perfeitamente bem, e eu vou apresentar para a maioria, né, de quem nos assiste e nos ouve. Gabor Maté. Depois a gente fala um pouquinho sobre ele. Mas ele é um médico aposentado que viaja pelo mundo ensinando sobre desenvolvimento infantil, doença, saúde, estresse e trauma. E esse cara tem assim, a vida dele dedicada a isso. Mais de 30 anos de prática médica, e ele percebeu que a maioria, né, das doenças mentais, das doenças físicas e do trauma tem uma, quer dizer, das doenças físicas e mentais tem uma raiz no trauma, mas ele fala de uma forma muito bonita que existe uma sabedoria no trauma. E quando a gente percebe, atenção ao que eu vou dizer agora, porque exige uma reflexão. Quando a gente percebe que as nossas respostas traumáticas e impressões não são quem nós somos, não nos definem, né, Má? Que podemos trabalhá-las e assim nos tornamos quem somos de verdade. E aí ele traz um dado interessante, porque o trauma afeta o desenvolvimento do cérebro. Então, como a gente lida com o estresse, como a gente interage com as pessoas, quanta empatia a gente tem, quanta percepção, isso afeta as funções do córtex pré-frontal. E aí as pessoas que viveram o trauma e não trabalharam isso adequadamente têm uma diferença no cérebro. Tanto que os exames mostram que uma criança traumatizada tem um cérebro diferente do que uma criança não traumatizada. Então, eu queria entender logo de cara, eu acho que a palavra, o mais importante, assim, para a gente começar a falar nisso, é o que caracteriza um trauma, Cíntia? É algo que aconteceu comigo? Ou é o que eu fiz com que aconteceu comigo? O que é o trauma? O trauma, eu acho que é o que não aconteceu
porque você teve uma experiência que você não sabia como enfrentar, você não tinha recurso, você não tinha não tinha um aprendizado prévio que te preparasse para lidar com aquilo que você está enfrentando. Então, é muito frequente a gente ver as pessoas associarem o trauma a tragédias, né? E não necessariamente de uma tragédia vem um trauma. Né? E qual é a diferença disso? A pessoa que está vivendo uma tragédia, ela pode ter recursos internos para processar aquela dor, aquele acontecimento e florescer, né? O Martin Seligman fala do florescer, que é justamente tirar do processo doloroso um dom, algo que faça sentido para a experiência, uma fortaleza, sem prolongar o sofrimento. Sim. E o contrário também é verdadeiro, não necessariamente a pessoa passou por uma experiência de uma tragédia para sentir que aquilo é um trauma, né? Então, existem muitos traumas silenciosos, muitos traumas não identificados, porque o trauma ele acontece, antes de mais nada, no corpo, a sensação que fica somatizada, o corpo guarda as marcas. Ele tem memória, né? E uma memória que é somática, que ela é dissociada do significado, da linguagem. Então, é difícil até academicamente, clinicamente, definir o que é trauma. Hoje tem muita discussão sobre isso, não se tem um consenso clínico, por exemplo, a respeito do que é um trauma. Mas, de uma maneira geral, me atrevo a colocar aqui a minha humilde compreensão disso, a gente está falando de uma experiência que a gente não processou, e que, embora ela tenha finalizado no tempo e espaço, ela continua aqui e agora presente em todas as coisas que a gente está vivendo. Um pouco porque neurobiologicamente ela nos afeta, e outro tanto porque os flashbacks nos impedem sair dela. Então, se a gente faz, tem várias pesquisas, né, que mostram, se a gente faz os estudos e observa pessoas que viveram uma mesma tragédia não necessariamente respondem, né, da mesma forma. Sim. E nem todas saem de lá com os traços de traumas. Claro que tem aquelas que são definitivamente estão acima da capacidade humana. Por exemplo, uma experiência de guerra. Né, tem muitas pesquisas feitas com os sobreviventes de guerra, com os antigos fuzileiros e tudo mais. Então, esses, quase que na sua totalidade, né, saem com traumas não processados. Nossa senhora, vamos conversar muito. Aí ela me lembrou muito do Viktor Frankl, né, com a logoterapia. Nossa, você até eu fiquei pensando nisso. Não, pode falar. Foi uma memória, mas vamos adentrar, muitas coisas. Não, é que eu fiquei com essa memória também. Falei, nossa, se a Lu tivesse nesse programa, ela já ia fazer, ela já ia conectar. Eu tinha separado, a primeira frase que eu pus aqui foi uma que ela acabou tangenciando agora, que é uma frase de um filósofo chamado Sêneca. E depois, até, eu sempre ouvi falar de Sêneca e pensava nele como um italiano, porque ele morreu e viveu boa parte da vida em Roma, mas na verdade ele nasce na Espanha, naquela época, enfim, Espanha. Mas ele fala, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Né? Porque você pode viver um momento e ele ser traumático por muito tempo, você pode viver longos períodos no processo e aquilo também ser traumático por muito tempo, mas o quanto tempo aquilo fica sendo traumático depende muito, entendo, de como você trabalha essa questão, ou se você sequer deu ouvidos àquilo, ou você, e quando não deu para dar ouvidos, porque você teve uma vivência na infância, e entendo que uma grande parcela tem muito a ver com a infância, né? Onde você estava completamente desprovida de ferramentas para poder se defender, para falar por você, ou para entender o que estava acontecendo, ou o que estava te faltando. E aí, lá na frente, você dá um espaço para buscar o que vem sinalizando para você, ou vem aparecendo no seu comportamento, nos seus medos e nas suas reações, que está muito ligado, provavelmente, à sua infância. Primeiro, com relação à frase do Sêneca, né, se a gente parar para pensar, muitas das coisas que a gente teme e responde mentalmente, as conversas difíceis, as possíveis saídas para aquelas possíveis situações, elas nunca vão se manifestar. Né? E com o trauma, a diferença é que dentro da pessoa, algo se manifesta de verdade, que é a presença de uma memória não consciente. Então, a linguagem, ela passa a ser desenvolvida a partir dos 4 anos e meio, a memória, perdão, passa a ser desenvolvida a partir dos 4 anos e meio para a maior parte das pessoas. Há uma única exceção, quando se tem um trauma,
Então, quando alguém se lembra de fatos anteriores aos 4 anos e meio de vida, provavelmente aquele fato não é exatamente aquele que aconteceu, mas está relacionado a uma experiência traumática. Por quê? Justamente porque isso afeta o cérebro, a pessoa que está vivendo o trauma, a criança, né, na sua primeira infância ali, que está vivendo isso, ela é convidada, né, ela é exposta a viver uma situação para a qual ela não tem nenhum repertório, ela não tem nenhuma assistência, senso de proteção, afeto, tudo aquilo que a gente precisa em uma situação em que a gente não sabe lidar, né, e ela começa a perceber o desconforto da dor, do medo, da ameaça. Isso porque antes da gente interpretar uma emoção na gente e no outro, ela já está manifesta. Ela já foi identificada antes de ser percebida como algo nomeável, né? Eu já sei que eu estou fazendo uma salada russa aqui, desculpem, eu vou tentar organizar porque está vindo assim. Tá você. Tá tudo que aqui dentro da minha cabeça já fez um boom. Fuck my brain. A gente tem esse efeito, mas, né? Eu tô percebendo. Gente, é real. Mas é mais ou menos assim. A criança que tem a memória preservada, né, no seu desenvolvimento natural, ela vai primeiro dizer que isso aqui é caneca, que isso é caneta, telefone, enfim. Ela vai precisar saber qual é o nome das coisas, para daí ela construir uma narrativa, para daí ela construir a memória de um fato. Antes disso, ela está vivendo um monte de coisas que ela não sabe, ela não consegue relacionar o nome à pessoa. Então, ela não sabe o nome das coisas, ela não consegue organizar a dinâmica da história, mas as sensações quente, frio, doloroso, medo, pavor, esse sexto sentido, sim, ela sabe quando existe uma ameaça. Não precisa muito, se ela estiver sozinha por muito tempo em um ambiente, a criança saudável, ela identifica aquilo como uma possível ameaça, sem saber que, na verdade, ela pode estar em casa, num ambiente confortável, né? Não tem uma ameaça real, mas ela é percebida dessa forma. Então, para a criança, portanto, para a pessoa lembrar-se que quando tinha 3 anos de idade os pais separaram, a avó morreu, coisas assim, né, mais estruturadas, é porque ela já foi exposta ao desenvolvimento de uma linguagem prévia, ela teve que acelerar o processo mental dela, cerebral, né, neurobiologicamente falando, para dar conta de, com aquela hiperestimulação, começar a nomear as coisas, e nomear num sentido de, num senso de ameaça. Então, o trauma tem algumas características, né? A pessoa que vivenciou um trauma, esteja ele num estresse pós-traumático ou não processado ainda, ela vai estar sempre diante de uma ameaça, real ou imaginária. Ela sempre vai ter dificuldade de ter constância em qualquer objetivo, porque o medo do abandono, do desamparo, da rejeição, faz com que ela esteja a todo momento procurando ser vista pelo outro, porque aquilo que faltou para ela foi justamente ser olhada, ser cuidada. E aí eu já me embananei toda aqui no que a gente estava falando. Tudo certo. Vamos lá que tem muito para falar, vamos chegar lá. Cíntia, então se eu entendi bem, vamos lá. O trauma não é necessariamente a questão da experiência, porque óbvio que existem experiências que, colocadas na mesa, qualquer um de nós vamos falar que é uma situação traumatizante. Então, uma guerra, um acidente grave, um caso de assédio, estupro, obviamente, um assalto, tudo isso são grandes impactos, né? Mas existem situações, vamos colocar assim, cotidianas, que não são tão grandes, que têm potencial de nos traumatizar também? Como é que a gente lida com isso? E mais um pouco ainda, porque eu acho que se a gente passa por uma experiência dessas, você um pouco consegue acessar que isso te traumatiza. Agora, essas que são cotidianas, que se traumatizam ou não, você vai responder. Talvez a gente não olhe elas como um trauma, e talvez isso fique uma coisa, uma caixinha aberta, te relembrando todos os dias que tem alguma coisa lá que, tem alguma coisa que não tá legal, que eu tô mal resolvida, que me impactou, mas eu não sei o que é. Existe esse tipo de coisa? Eu vou tentar explicar o que eu estou sentindo aqui da tua pergunta. Quando a gente está vivendo uma experiência que tem um potencial traumático, vamos chamar assim, a gente vive aquele congelamento, aquele freezing, que você percebe que tem alguma coisa esquisita, que você está estranha, que você quer sair do lugar e não consegue levantar e reagir, e você se pergunta, nossa, por que eu
tô aqui, gente? Por que eu não levantei e saí? Por que eu tô aqui ouvindo isso ou vivendo essa experiência? Então, esse estranhamento da sua própria falta de reação, e normalmente uma reação que diz respeito a preservar a própria dignidade, a própria integridade física, moral, psicológica, esse senso de autopreservação, ele é afetado quando a gente está vivendo uma experiência traumática em geral. Por quê? Claro que isso não é uma definição, a gama de experiências humanas é tão gigantesca, tão fabulosa, que eu me atrevo a dizer que nada do que a gente está dizendo aqui abrange a totalidade, sabe? E eu costumo levar isso também para o consultório, mesmo diante de diagnósticos. As pessoas chegam para mim, olha, eu tive tal diagnóstico, vamos entender o que é um diagnóstico, né? É um caminho, é uma forma de compreensão do conjunto de sistemas, de como isso Mas da mesma maneira é isso, eu vou chamar de trauma, eu vou chamar do quê, né? Então, existe uma compreensão que nos leva a entender isso. Que se eu não consigo ter uma reação, que é aquela esperada e para a qual eu tenho recurso, significa que eu estou ou revivendo ou vivendo pela primeira vez. E aí, quando adultos, isso é um pouquinho mais difícil, mas pode acontecer, né? Pessoas que tiveram experiências de vida em locais muito diferentes daquele que elas estão agora, pode ser que elas não tenham repertório, né? Então, mas em geral, você vai se conectar com algo dentro de você que se refira a uma experiência anterior, em que você não aprendeu a se defender, não aprendeu a se proteger, e mais, ficou até confusa para entender se aquilo ali, será que isso aqui está certo? É uma situação, será que isso é abuso? Isso é muito frequente, por exemplo, quando a gente está falando eu sei que é um outro super tema, não vou explorar muito, mas tem a ver com o trauma, né? Assim, com as situações de abuso, né? Então, a pessoa está no ambiente de trabalho e aí ela sente que, sei lá, o chefe está sendo carinhoso demais ou falando sobre a aparência dela. Ela tem aquele congelamentozinho leve que você fala, que coisa esquisita, será? Inadequado. São situações inadequadas que você tem um estranhamento e você fica com dúvida se aquilo é o que é ou se não é. A gente não consegue, portanto, validar que pra gente é. Porque talvez aquela pessoa seja de fato inadequada, né? E ela não tenha a intenção, embora ela esteja assim, cometendo uma situação de abuso psicológico ou qualquer que seja nesse sentido. Mas você entendeu que tinha alguma coisa ali. Só que você não reage de forma a se proteger daquilo. Você fica e às vezes leva tempo testando aquela hipótese. Então, essa ausência de limite, a dificuldade de colocar limite em uma situação que está te ferindo também pode ser compreendida como um dos sintomas de trauma. Gente, ela abriu uma caixa em mim agora muito louca, porque assim, eu já contei aqui que eu fui sequestrada. Sim. Ok, longa história curta. Falei assim, mas eu não fiquei traumatizada porque eu fui sequestrada, eu fiquei traumatizada pelo que meu chefe falou no dia seguinte. Eu não tenho nenhuma relação de trauma com o meu sequestro. É uma coisa muito louca. Você tinha recurso para lidar com ele. Eu negociei o meu sequestro. Foi uma coisa muito louca. Mas aliás, eu não... assistam esse episódio. Com o comandante Luca. Com o comandante Luca. O que eu ouvi do meu chefe, eu não tinha preparo. E até hoje eu não lido bem com aquilo. Porque essa sensação que você falou de... Eu tenho só de pensar. Quando eu cheguei na emissora que eu trabalhava e eu tive que faltar no dia seguinte do meu sequestro, porque eu fui pra polícia, eu tava abaladíssima, abalada naquele momento, né, porque foi um negócio muito sensível e tal, natural, fui sequestrada. E aí ele pediu pra conversar comigo pra entender o que tinha acontecido comigo. E eu tava sozinha numa sala com ele, não tem testemunhas, só eu, que ouvi a seguinte frase. Ao final da narrativa do que tinha acontecido no meu sequestro, até a minha liberação, ele virou e disse a seguinte frase: nossa, que idiota, ele não te estuprou? Ah, você tá de brincadeira, isso você não tinha contado. Eu não ainda. Tinha contado isso pra você? Jesus do céu. Isso, eu não tava lembrando, porque isso é tão absurdo que eu não consigo nem... Gente, assim, me falta lá. Eu não sei. Mas eu não consegui reagir, eu não consegui reagir. Agora vamos pensar. O sequestrador foi alguém que você estabeleceu uma negociação. Sim. Tá? Tô me arriscando aqui a trazer um pouco de luz sobre aquilo que você está trazendo.
embora você tenha colocado, eu entendo que você abriu esse espaço, vou tentar não explorar muito, tá? Mas assim, você tanto tinha recurso que você negociou com ele. Então você encontrou dentro de você segurança suficiente para encontrar uma solução para aquilo que era uma situação traumática, mas que não gerou o estresse pós-traumático, né? Eu acho que tem essa diferença. Lá no DSM-4 eles falam do trauma de choque, né? E do estresse pós-traumático. Um trauma de choque é isso, pá! Mas eu consigo sair dele, eu resolvo, eu passo pelas etapas de elaboração desse trauma depois de forma satisfatória e passa a ser uma experiência ruim da minha vida, uma experiência traumática, mas que foi resolvida, que tem menos impacto, né? Então, claro, você lembra disso, você ainda, talvez tenha o choque, nossa gente, nem eu acredito que eu vivi, não, é o choque, ainda vem o choque, né? Como forma de, talvez, conectar com alguma emoção. Quando a gente está falando desse sujeito, né? A gente está falando de uma experiência que você nunca tinha vivido, provavelmente. Tanto que me chama a atenção você dizer, não tinha testemunha, né? Então, assim, isso é a prova, assim, junto com várias outras coisas, mas para mim isso grita muito, porque você está falando, assim, de um descrédito violento que você viveu naquela hora, e você não viveu o estupro pelo sequestrador. Mas emocionalmente você passou por uma violência gigantesca com esse sujeito. Nossa, né? É muito bem colocado, porque é o que eu sinto até hoje. Eu já voltei nessa situação, contando para as pessoas, e engraçado como eu preciso falar disso, porque em algum momento eu vou ter que lidar com isso, não é possível. Eu acho que o lidar não é com o que ele fez, é porque eu até hoje não entendo Por que você não responde? Como que eu não respondi, eu não joguei uma coisa na cabeça dele. Você não aprendeu a fazer isso. Eu simplesmente levantei como um robô e saí da sala. Mas eu acho que isso... Completamente anestesiada. Mas você ainda teve uma reação. Tem muita gente que fica ali sentada parado, né? por horas ou simplesmente chora. Tem vergonha e medo de falar com as pessoas, leva tempo para encontrar alguém com quem possa falar, tem o medo de ser desacreditado, Eu não contei para ninguém. Naquela época, eu só comecei a falar isso anos depois. Então, anos depois. Qual foi a emoção que se conectou com isso? Ai, agora você fala? Assim, pensando. Ai, de completa... É como se eu não tivesse ninguém para me segurar, para cuidar de mim, assim, naquele momento. E como se eu fosse muito... Era um emprego importante, era no começo de carreira, tentando, né, ser respeitada. E, de repente, eu sofri aquilo. Eu falei que se eu falar um troço desse, eu posso ser repreendida no trabalho. Ainda mais porque ele era um cara muito poderoso. Você sentiu vergonha e culpa. Vergonha e culpa. Para mim, que estou aqui escutando, isso já engata uma coisa que eu já estava pensando, que eu acho que existe uma questão do trauma que é a vergonha que as pessoas sentem de não terem reagido de repente, né? De, olha, eu não fui capaz. Que nem de tudo que você contou, o que ficou para você é não ter sido capaz de respondê-lo à altura. Se você tivesse que responder, né? Assim, hoje você diria o quê? Não, eu não sei. Eu não sei. Exatamente. É tão absurdo, né? Não é uma coisa que você, mesmo passando pela experiência, consegue dizer, olha, da próxima vez que eu viver isso, eu já sei, eu vou falar assim. Exatamente. A gente não tem essa... A gente, assim, o trauma é isso, é essa coisa que te paralisa e você simplesmente não encontra... Possivelmente você viveria a mesma coisa, talvez. Levantaria, sairia, mas talvez... pedisse ajuda mais rápido, conversasse com outras pessoas antes, dividiria... Se não RH. Ou talvez alguma coisa vai, entendeu? Que às vezes... a gente consegue, né? Mas quando é traumático, no sentido de que encontrou uma parte sua que era vazia, assim, era uma página vazia, é um bug no sistema. Sabe, assim, você não tem recurso para lidar com aquilo aqui. É algo tão violento. E se você for ver, ele só falou uma frase. Nossa, mas olha o poder, que uma frase tem. Eu falo, bate aqui. Lógico. É um negócio tão violento para mim. E o sequestro não. De boa. O sequestro foi negociável. O que ele colocou em jogo ali para você foi a sua dignidade, a sua integridade. Isso não é negociável. Exatamente. E aí a culpa e a vergonha... Vem daí. Ela vem daí.
E são as emoções mais desestruturantes que existem. Qualquer coisa que tiver te despertado culpa e vergonha vai fazer com que você se desorganize, com que você fique com falha de memória, assim, com a percepção, nossa, cara, que dia é hoje, gente? Assim, onde é que eu tô? E coisas importantes do senso de identidade. Sim. Né? Então, o trauma, muitas vezes, ele te coloca lá no lugar da dignidade. Eu acho perfeito isso. Mas perfeito. Tem uma frase que a gente estava conversando ali, né, nos bastidores, que eu queria usar para talvez amarrar isso. Sim. Vocês me perguntaram, gente, eu não vou lembrar exatamente a pergunta, mas era se a pessoa que tinha vivido trauma, como é que era? Se ela era vítima, como é que era? Você que perguntou, Má, tipo, se a pessoa que vivencia o trauma, ela tem o poder de não se deixar ser afetada pelo trauma, acho que é isso? Eu pus isso. Será que era isso? Que a gente pode não deixar isso. O trauma nos afete. Nos afete. Que a gente teria eu disse isso e eu mesma não estou seguindo. Então, e aí eu queria pegar esse gancho, porque eu acho que conversa muito com o que você mesma está dizendo, né? E deixa eu dar um tapa na minha cara. Com o que você tinha se cobrado, provavelmente, Sim. né? Mas assim, a gente não é responsável por aquilo que acontece com a gente, porque a gente não tem controle sobre o que vai vir. Eu amo ela, que ela falou essa frase. Okay. É a frase da vida da Marília. A gente não tem controle sobre o que vai vir. E nem sempre a gente tem condições de fazer boas escolhas com aquilo que a vida fez da gente. Mas se a gente se amar, apesar da dificuldade de reagir a situações difíceis, apesar de nem a gente ser tão perfeito e incrível quanto a gente gostaria de ser, se a gente conseguir ocupar esse espaço de aceitação de que nada tem um poder tão gigantesco a ponto de tirar a sua dignidade, o seu senso de integridade, daí eu acho que a gente tem uma vida, assim, em que a gente se pressione menos e consiga estar mais presente, porque se eu estou me pressionando, eu não estou aqui, eu não estou presente, aí eu não estou vivendo, não estou apreendendo das experiências, né? Eu fico pensando nas vítimas de abusos, né, sexuais, ou, enfim, qualquer outro tipo de... E você ter que continuar a conviver com o agressor, o causador daquilo. Principalmente quando é dentro da família. Que é o mais comum, né? Que é o mais comum. Eu descobri um dado ontem que eu fiquei passada, assim. Desculpa, só para pontuar que eu continuei trabalhando com este ser, ele continuou meu chefe muito tempo, depois deixou de ser, mas passava e me cumprimentava com o maior sorriso, a maior alegria, aquela coisa, e eu só, quase, oi, oi, e por anos e anos e anos e anos a fio, fui obrigada a olhar para ele e lembrar daquela situação, que ainda não falava para as pessoas, mas tudo bem, diga. Eu fiquei passada de pensar na sua necessidade de convivência com o agressor, né? Sim. E como você disse, é uma coisa muito comum. Eu fiquei sabendo ontem de um dado que é alarmante. A gente já sabe que os casos de abuso sexual acontecem na grande maioria das vezes dentro de casa, né? E aí 80% deles acontecem pelo padrasto. 80% pelo padrasto. E o muito interessante é que pouco se fala sobre isso, ou sobre o padrasto, e muito se fala, e mal, da madrasta, que para ser boa tem que chamar de boadrasta. Exato. E não de madrasta. O cinema acabou com a gente, eu sou madrasta. Eu também sou. E eu sou muito, muito boadrasta. Você é muito boa madrasta. Madrasta. Não, mas eu sempre falei, por favor, me chama de madrasta, porque eu adoro ser madrasta, eu amo a minha função de madrasta. Porque o má vem de maternar, né, do amor não também. De mal, né? Exato. É que a Disney, volto a dizer, coitada. A gente não fala boadrinha. Não, então é verdade, a madrinha e continua sendo ótima. Foi a Cinderela, acabou. Isso, a Cinderela. Exato. E que não é a mãe dela que aparece lá. Sim. Né? E como de todas as princesas ou não estão, ou aparecem muito no início e somem, sim. Porque a maternidade real é feita de dualidade como qualquer coisa. Sim. Já estou entrando num outro tema aqui. Mas que tem a ver um pouco com como é que a gente vive os papéis também, né? Que nos são dados e que convidam a gente para essa existência. De aceitar que eu não soube lidar, que eu não tinha recurso, que aquilo era realmente surreal, inadequado, inapropriado, e que ainda hoje me causa espanto. Mas eu preciso trabalhar. É engraçado, eu preciso trabalhar isso. Eu acho que também passa, Má, por uma questão de se perdoar. Sabe? Eu acho que tá aí um caminho muito isso bom. Mesmo. Porque o problema maior é por que eu não fiz, por que eu não... É isso. Eu não me defendi. É se perdoar.
Porque eu acho que, devido às proporções, obviamente, mas esses dias eu escutei um podcast que eu não vou lembrar, mas que eram relatos de mulheres com abuso, né? E aí você vai vendo, assim, o crescer da história. E aí você fala, não é possível que na página 1 essa pessoa já não pegou as coisas dela e foi embora, deixou chegar na página 10, ou deixou chegar na página 1000 de coisas, mas eu acho que é essa questão, como a Cíntia pontuou, você, primeiro, te pegar num lugar de tanta vergonha, de tanta culpa, de tanta indignidade, que você não tem reação, que você vai ficando, vai aceitando, e aí para você sair dessa, é cada dia mais difícil, cada vez pior. E no final, assim, elas contando, né, como é que estão agora, depois que já conseguiram, graças a Deus, estarem fora dessas situações, é isso, tipo assim, o que você falaria pra você naquela situação, né? Cara, por que você não fez nada? Eu acho que é esse o sentimento. E eu acho que passa hoje por uma necessidade de perdão mesmo, Má. Né, de voltar lá para aquela Marina naquela situação e falar, olha, eu perdoo você porque naquele momento você não tinha recursos para dar uma resposta melhor, você foi pega de surpresa, ou porque a situação é tão absurda mesmo, amiga, que nem hoje, com todos os recursos que você tem, como a Cíntia pontuou, você daria a resposta. Eu vou dizer para vocês que se eu entrar nessa, e tá sendo maravilhoso, eu vou ter uma crise de choro, de terapia aqui. Sabe que eu acabei de entender que eu preciso mexer nisso mesmo. E de um perdão para uma Marina que não foi atendida. Exatamente. E eu acho que a gente está chamando de perdão uma coisa que pode ser um perdão, mas pode ser também só um colo, sabe? Sim. Porque talvez a gente tenha tem muitas práticas, né, que são usadas hoje para manejo de trauma, para tratamento do trauma, né? Há quem fale em cura, há quem fale em que não há uma doença. As pessoas falam meio healing, né? Isso, que é a coisa do inglês, que é aquela coisa que você vai tratando, lidando, né? E vai integrando aquela experiência, né, e permitindo que ela simplesmente seja uma de tantas que você viveu. Mas uma dessas técnicas, então, é a reparentalização, né? Então, não estou dizendo que seja o seu caso, mas em muitos, para os casos em que acontece de a gente ter o enfrentamento do trauma, em que a gente não consegue se proteger, se defender, de uma maneira geral, e aí tem muitos, né, que passam por aí, a pessoa, ela tem uma memória dentro dela que é familiar, aquela sensação de eu já vivi outras relações, sei lá, né, de abuso, de inadequadas, de desrespeito, então aquilo para mim foi ficando tão natural, tão familiar, que de repente quando eu estou diante daquilo, eu tenho um estranhamento, mas eu estou habituada, e eu aceito, e eu me adapto. A vida é assim. E eu vou seguir, a vida é assim, isso é coisa de mulher, coisinha de mulherzinha, aquelas coisas, né, assim, mimimi, aquele monte de bobagens que a gente diz nessas horas, né, que a gente escuta nessas horas, que a gente fica incapaz de acolher e lidar com a dor do outro, né, e aí a reparentalização permite, portanto, que você faça um exercício, né, assim, de mentalização, por exemplo, em que você hoje, agora adulta, né, por meio de respiração, vá tranquilizando o batimento cardíaco, as ondas cerebrais, entre num estado, assim, de real tranquilidade para revisitar, não a Marina que viveu essa situação traumática, mas a criança. Sim. E a memória, talvez, que você tenha que resgatar de situações em que você ficava ali vivendo o bullying ou qualquer outra coisa que não necessariamente foi um adulto que te abusou ou algo assim, mas que foi traumático porque você ficou paralisado, porque você foi permitindo aquelas experiências todas nas quais você não teve proteção, portanto não aprendeu a se proteger. E aí é para essa Marina que você tem que dar colo, né, na reparentalização, que é a sua criança ferida. Eu vou meditar com esse foco. E vai lá, senta para ela, bota no colo e diz, olha, eu tô aqui para você, eu sou a adulta que te faltou, eu sou a adulta que você se tornou, e você está segura agora, eu estou olhando para a sua dor,
eu sei que doeu e que você pode sair desse lugar. Então, assim, para além, claro, da questão do processamento cognitivo, tem o processamento do corpo, a gente pode falar disso daqui a pouco para não misturar muito, mas você falou, né, que é uma coisa para você mexer, talvez, sim, é a criança ferida, que precisa de colo. Ela não tem que ser cobrada. Sim. Sabe, por não saber o que fazer. Nenhuma versão nossa que não sabe algo precisa ser cobrada por isso. A gente simplesmente tá aprendendo, né? E a gente... Que número aqui, gente? Não, 1.000, nota 1.000. 10.000, vai ser um negócio nota de 1.000. obrigada. E eu, assim, ouvindo tudo isso, entendendo que quem está assistindo e está ouvindo se conecte com tudo isso. Estamos falando em cima de uma vivência minha e que definitivamente eu vou trabalhar porque eu preciso fazer isso. Não é à toa que a gente está conversando disso hoje. E muito obrigada, Cíntia, por essa orientação e por essa parceria, porque já deu, né? Pelo amor de Deus, 44 anos, vamos trabalhar isso aí. Mas que você que está assistindo e ouvindo também use isso como uma forma de trabalhar e se conectar com momentos que possam se relacionar com o que a gente está falando aqui. Si, chega para você, assim, eu fiquei imaginando, né, que nem a Marina já conseguiu processar que a determinada situação causou um trauma nela. Mas chega para você pessoas que não sabem que tem um trauma, porque a gente bloqueia, a gente esquece. O que acontece, assim? Como é que chega esse paciente para você? Ou que, assim, não é que bloqueia e esquece, mas ele tem uma questão que, por acaso, tá ligado a um trauma que ele nem sabia. Né? É isso que eu queria saber. Ele chega, por exemplo, repetindo ciclos, repetindo padrões, ou com coisas que ele não tá entendendo, e daí você cava, você chega lá? Se eu tivesse que colocar, assim, uma coisa que simplifique esse quadro, é alguém que não está conseguindo resolver de verdade algo que está acontecendo, que até parece relativamente simples. Então, a pessoa, assim, chega e diz para mim, olha, estou vivendo uma situação com a minha família, né, e eu não estou conseguindo sair disso. Eu não consigo resolver, eu já tentei de tudo, já conversei, já fiz, já aconteci, nada resolve, parece que não tem solução, e eu estou sofrendo muito, eu não estou conseguindo lidar com isso. E aí você vai verificando, a pessoa de fato tem um raciocínio lógico, coerente, tem recursos emocionais, é uma pessoa que tem uma história de vida em geral cheia de avanços. Bom, então vamos tentar entender onde é que você se sentiu assim, né, e aí você vai puxando, e aí o trauma nem sempre é consciente, e normalmente não é, né, assim, se não for uma experiência muito uau, e o que é que faz com que você não perceba também? Os filtros, né, porque às vezes o seu trauma está relacionado a ter sido abandonado ou desamparado, não intencionalmente, mas ainda assim, com essa vivência, por pessoas que você ama, que você respeita, que você admira, e aí você não quer admitir que aquela dor que você está sentindo hoje, ela é muito semelhante àquela mesma que você sentiu em determinada situação, porque isso significa trazer à tona que aquelas pessoas estão envolvidas em uma situação que te machuca muito. E aí a pessoa diz, não, mas não acho justo, por exemplo, eu teria que ter cobrado isso da minha mãe e do meu pai. Não acho justo, eles estavam muito ocupados, eles estavam trabalhando, eles estavam lutando pela nossa sobrevivência. Então a pessoa, por medo de parecer que está julgando alguém, né, que não pôde cuidar dela naquele momento em que ela viveu a experiência traumática, ela não consegue nem dizer que aquela é a experiência traumática, porque ela não dá esse significado. Então, até para trazer uma psicoeducação para esse paciente do que é trauma, de como ele se manifesta, do convencimento de fazer, por exemplo, sessões de EMDR, né, que são de modulação de processamento de memória, de fechar os olhos, voltar na experiência, assistindo ela em uma tela, enquanto você vai dessensibilizando, né, a emoção, você fica com o registro da experiência, mas aquela emoção ela vai se dissipando, ela vai ficando mais amena. Então, se ela está em 9, 10, normalmente está, você chega num 6, num 5. Então, ela lembra ainda aquilo, ativa ela, mas não desorganiza completamente. E aí, normalmente é assim. A pessoa nem sempre chega, e é interessante que quem sabe qual é o trauma, às vezes não conta. Tive muitas experiências, assim, com pacientes que levaram algum tempo em terapia, e aí um dia sentam, e começam a sessão como se nada novo tivesse, né?
não sei se eu já te contei, mas quando eu tinha 5 anos, eu fui abusada pelo meu primo. Quantos anos tinha o seu primo? Porque você jogou Uno com ele, 21. né? Como se fosse uma coisa banal. 21. Mas sabe, como eu era muito criança, certeza que isso, sabe, não... Mas nem sabia o que estava acontecendo. E aí quando você começa a entender, e a pessoa conta assim, e você traz isso pro aqui e agora, aí vem o choro que estava contido, acessos de raiva, de fúria, porque é isso, você acessa a emoção e ela precisa se manifestar, né? Parte do processo saudável da elaboração do trauma é acessar a emoção e permitir que ela faça o caminho dela saudável para despressurizar mesmo, assim, né? Te dar a liberdade de viver algo para além daquilo que você viveu, sabendo que aquilo é real, mas que não só não te define, como não te limita a ficar preso ali naquela referência. Tem uma coisa interessante sobre o trauma, que ele é uma cadeia. É uma cadeia como se fosse uma prisão mesmo, né? Então, o trauma ele tem aquela cadeia de eventos que é um ciclo que fica se repetindo. Para você quebrar essa cadeia, e você consegue, né? Leva um tempo, mas quando você tira um elo dessa corrente, ela se desloca, aquilo para de ter o peso que tem, né? Tem muita gente, por exemplo, que fala, eu já fiz muito trabalho de processamento de memória em terapia para trauma, mas nada tira a sensação daqui. Parece que ainda está acontecendo, está aqui agora. Eu sei já que cognitivamente, racionalmente, já ressignifiquei, já isso, já aquilo, mas eu ainda sinto a emoção. Porque o sentir, ele é dessa memória que a gente falou que não necessariamente foi significada, processada. Então tem aqueles tratamentos, né, que vem a gente fala de baixo para cima, não de cima para baixo, que é a cabeça dando conta de falar o que aconteceu com o corpo. Então você vai fazer yoga, você vai fazer experiências somáticas para entender que o teu corpo tem uma sabedoria natural, que o Gabor Maté fala lindamente, né? A sabedoria do trauma é justamente entender que ele vai manifestar para que você possa se curar de algo maior, e que você vai sentir no corpo experiências como se o seu corpo fosse o seu terapeuta. Então, se eu estou sentindo muito desequilíbrio por causa desse trauma, eu vou fazer práticas, né, corporais que me tragam a sensação de equilíbrio, porque eu vou experimentar que eu consigo encontrar equilíbrio, e isso vai ressignificando aquela crença de que eu sou uma pessoa desequilibrada, de que eu não consigo fazer nada sozinho, por aí vai. Nossa, que demais. Muito interessante. Eu queria entender a diferença entre o estresse pós-traumático e o trauma. Tem diferença entre uma coisa e outra? Tem. Claro, um é pós, um evento traumático, mas o efeito na pessoa e como se trata isso? O estresse traumático, né, ou trauma em si, a palavra trauma, ela significa, entre outras coisas, lesão. E a lesão é sempre uma ferida, né? A gente vai falar daqui a pouco da questão da cicatriz, mas no trauma, essa lesão, ela tá fechada. E você tem lá uma cicatriz que ainda machuca. Então, eu vivi um trauma que não está consciente. Eu tenho uma dor que é existencial. Eu não consigo me conectar com as pessoas, por exemplo, né, que é uma fala muito frequente. Eu não consigo ter metas de longo prazo. Eu não consigo estabelecer vínculos. Eu tenho uma desorganização emocional. Eu tenho uma ansiedade que me desorganiza muito, porque o trauma faz com que eu tenha uma previsibilidade negativa do futuro e sobre mim e sobre os outros. Então, eu tenho um estilo de apego muito inseguro quando eu vivi um trauma que não foi tratado, não foi identificado. O estresse pós-traumático, ele é um trauma também gravíssimo, trata-se, né, da manifestação de um trauma gravíssimo em geral, que vem por meio de flashbacks, de sensações corporais, de desconfortos e também de desorganização da vida e da personalidade. A forma de tratar os dois vai ser diferente e também de pessoa para pessoa a gente vai precisar entender nos recursos daquela pessoa o que é que ela precisa aprender
para ser capaz de reintegrar aquela experiência, de integrar aquela experiência, porque o trauma é uma experiência extremamente dissociativa, né? Eu vivo o trauma e eu sinto que eu perdi o valor, ou que eu perdi a dignidade, ou que eu perdi coisas que seriam muito importantes e definitivas para a minha vida. E quando eu tenho estresse pós-traumático, eu sei qual é a experiência exata, e ela fica se repetindo na minha cabeça, e o tratamento do estresse pós-traumático em geral, ele tem um protocolo, medicação para alívio dos sintomas, especialmente de elaboração mental, a pessoa fica muito ruminante, com dificuldade para dormir, com aqueles pensamentos intrusivos e memórias muito vivas, então a pessoa está aqui, andando no shopping, e de repente ela lembra da cena, daquela criança, ou daquela arma, e ela para, e ela sai daqui. Parece que ela não está mais aqui no shopping, que ela está andando na loja, ou ela sai daqui, e ela fica alguns momentos ali, aí ela volta, eu não tô lá, só que o coração já acelerou, a boca já ficou seca, a mão já ficou trêmula, a depender do contato com essa memória, o quão viva está a emoção dessa memória, a pessoa precisa, assim, se desorganiza tanto que ela precisa ir embora para casa. Sim. Né? Ela como se ela revivesse todos aqueles sintomas de novo, né? Parece que não acabou. Né? Então, essa conversa com o seu chefe, ela teve fim, né? Mas se é uma experiência profundamente traumática, ela não acabou para você. Ela continua reverberando todas as vezes que você se encontrar em situações nas quais ele estava ali, por exemplo, né? E é interessante que eu, por exemplo, eu vivi uma experiência traumática e eu não sabia que ela tinha sido traumática. Também com um chefe. Eu estava aqui na dúvida. Conta ou não conta? Conta, claro. Essa eu nunca contei. Aproveita a câmera e vira um pouquinho. A gente ama quando conta. Desculpa. Não, essa aqui. Eu acho que eu não consigo olhar para a câmera. Não é nem olhar, só para você ficar mais não, tá bom. É para nós. Tá. Eu lembro que eu estava passando por uma situação super delicada, eu tinha me divorciado há pouquinho tempo e super dependia outra, assim, né, do meu salário, porque era eu que estava responsável pelos meninos, né, não tinha jeito, e era super, assim, contado. E aí eu tive uma experiência em que um gestor lá no local que eu trabalhava, na empresa que eu trabalhava, conheceu o meu trabalho, né, era uma pessoa de uma área que eu não conhecia, e eu percebi que ele ficou assim, vamos dizer, envolvido com aquilo que eu estava dizendo, mas eu realmente achava que era com o meu trabalho, com aquilo que eu podia oferecer, e me dava a sensação de que aquilo que eu tinha para oferecer ia resolver um problema da área dele, porque ele tinha tanta urgência, tanta pressa de me encontrar para ter a reunião, para pegar o documento, e eu... Né, com foco ali no trabalho. E aí, em determinado momento, ele, encurtando muita história, me mandou um presente e dentro do presente tinha lá um convite para jantar e para fazer mais um programa desses culturais, assim. E a secretária dele, quando me entregou, falou, o fulano pediu para eu te entregar. Eu falei, para mim, era uma caixa de presente, né? Eu lembro do constrangimento, assim. Já inadequado. Inadequado. Aquela coisa que você fala, nossa, que coisa esquisita, né? Sim. Eu falei para ela, não, pera um pouquinho que eu acho que você entregou para eu acho que você entregou para a pessoa errada. Não, tenho certeza, né, Cíntia? Está com seu nome, Cíntia Alves Praz. Na época era só o Alves. E aí eu falei, não, mas ela falou, não, eu queria que ela esperasse, porque eu queria olhar, eu jurava que aquilo era um equívoco. Pois foi o tempo dela chegar na sala dela, eu voei com a caixa do presente. Ela sentou, eu acho que eu peguei o elevador seguinte, assim, porque eu acho que você entregou para a pessoa errada. Mas eu tremia tanto. A minha voz estava tremendo, eu tinha vontade de chorar, de gritar. Que foda que é isso. E ela disse assim para mim, não, doutora, eu falei, não é. Não, mas ele vai ficar bravo comigo se eu devolver. Eu falei, então você disse para ele o que eu estou dizendo para você. Que ele está me confundindo, que ele está entregando o presente para a pessoa errada. Aí ela, não, tudo bem, eu empurrei ainda assim a caixa e saí. Nossa, você é minha heroína nessa altura do campeonato. E aí, uns 2 dias depois, ele me chamou para um café, eu não queria ir, obviamente. Ele, não, aqui dentro, que situação horrível. No café aqui dentro da empresa, porque na verdade eu quero me explicar e eu achei que, bom, ele deveria me pedir desculpas, né? Sim. E eu fui, assim, né, dentro da empresa, o café ali, assim, à vista, né?
E aí ele meio que se declarou pra mim, disse que estava apaixonado e que era... Isso era a explicação dele, na cabeça dele. E que era uma situação nova pra ele, não, e que ele tinha uma esposa que morava num outro estado, mas que ele precisava de uma namorada. E que... Nossa, só piora, Jesus. Ele tinha uma vaga, né, de uma posição X para a área dele, que seria o cargo diretamente ligado a ele. E eu fui entendendo. E Você tá de brincadeira? Não, juro por Deus. E eu fui, assim, me afastando, eu ainda lembro. Olha, aconteceu há mais de uma década. E eu fui me afastando, eu levantei e falei para ele, eu não estou interessada. E aí ele disse assim para mim, mas calma, né? Não precisa me responder agora. Eu tô vendo que você até engoliu seco aqui, mas ele disse, pense bem, porque como é que você vai cuidar dos teus guris com esse salário que tu tem? Não. Nossa. Eu disse para ele, não vai faltar nada para os meus guris, mas eu também não vou aceitar esse cargo. Bom, 2 dias depois, eu fui desligada. Nossa senhora, o mundo é um grande erro, cara. Eu não tenho mais eu tinha lá os 2 guris, com toda a responsabilidade de uma mãe naquele momento solo, né? E eu pensava, eu vou conseguir. Lógico que vai, mas não tenha dúvida que vai. Você sabe o que é mais interessante? A partir deste momento... Isso, vou conseguir mais ainda. Mas é mais ainda. É mais Nossa ainda. Senhora. Mas eu fiquei me sentindo muito mal e humilhada e não fiz nada com isso por muito tempo. E aí um dia, fazendo uma formação para um curso de trauma recente, a gente tinha as duplas lá para fazer cobaia e tal, e aí eu fui ser cobaia dessa formação. E aí, gente, que a pessoa falou para mim, pensa numa experiência X, e aí essa experiência veio. E muito forte, aí eu entendi, muito forte mesmo. E aí eu entendi que até para eu processar que aquilo foi um trauma, eu precisei desenvolver muitos outros recursos para conseguir daí reconhecer aquilo como um trauma, para poder aceitar e tratar, porque a gente só trata e transforma aquilo que a gente aceita, mas a gente só aceita aquilo que a gente dá conta. Sim. Então, eu simplesmente esqueci aquilo por uma década. Mas estava lá. E naquele momento veio, né, com muita raiva, com muita coisa, assim, muitíssima coisa, muito forte. E assim, para mim aquilo foi, eu não tinha me dado conta, porque como eu resolvi, né, então assim, resolvi. Não aceitei, vida eu reagi, que segue, né? Eu tive uma resposta. Sim. E daí, não é a resposta, é o que aquilo te toca. Sim, e eu fiquei com vontade de te contar isso por isso. Nossa, eu tô aqui. Independente da resposta que você pudesse dar, não é a resposta, é como aquilo te mobilizou. A e não é na hora. Ficou, né? Você falou, eu fiquei lá convivendo tanto tempo, mas você não tinha ainda recursos outros para poder olhar para aquilo e dizer, isso é um trauma. Sim. Eu levei uma década, sei lá quanto tempo você levou, mas entende? O trauma é isso, é você viver uma experiência que te paralisa, que te mobiliza e que você talvez só vá poder olhar para ela quando você tiver condições, capacidade de se aceitar e você dizer que você tem integridade, dignidade e que aquela experiência não foi causada por você. Porque tem essa coisa, né, da culpa, né? Sim, Será que eu dei espaço para esse chefe falar uma coisa? Será que eu fiz alguma coisa que desse a entender, né, de uma outra forma? E ainda que for, não, né, a pessoa não te faz uma proposta desse tipo, né, porque você é simpático, né, tem algo dentro dela que tem a ver com a estrutura dela, com como ela tem a dinâmica de vida. E eu acho que um pouco dos traumas do dia a dia, agora eu acho que eu finalizo a minha resposta, tem a ver com a gente perceber quais são as experiências que a gente fica carregando porque a gente não se aceita. Porque a gente condiciona o auto-amor, a autoaceitação a um padrão tão perfeccionista que nos impede de olhar para aquilo que a gente tem a oferecer e que é bom e que faz sentido para quem a gente consegue ser com as experiências que nos trouxeram aqui. Nossa, maravilhoso. Nota 1000. Sim, acho que a gente vai finalizar, né? Hoje deve ser minha... Tinha tanta coisa para falar de trauma. Menina, mas a gente precisa de mil horas de programa. Depois eu vou dar um abraço muito forte. Todo mundo que senta aqui, a gente precisa de 1000 horas de programa, porque é sempre tão bom, é sempre tão incrível a troca.
Si, quando a gente estava conversando um pouco, daí eu e você pensando sobre esse tema, né? Você colocou assim a ideia de ter uma visão mais otimista do trauma, né? E a gente fez bastante pesquisa, óbvio, pra gente estar aqui, né? No programa. E eu vi essa abordagem mais nova que né? A gente não focar no trauma, mas na pessoa além do trauma. E acho que nessas ideias de ter uma visão otimista, né? E de focar na pessoa e não no trauma, no sentido do trauma não nos definir, não nos caracterizar, nos colocar numa caixa, né? Então, poxa, você não pode ser definida por isso sua vida inteira. A gente chega na ideia da cicatriz, que tá como tema do nosso programa. Então, queria ouvir você, que como é que a gente tem uma visão de aprender com os traumas e de olhar para eles como cicatrizes, do tipo, eu posso olhar lá, ver que ele existe, mas não tá me doendo mais. Vou colocar aqui a letra do Emicida, da música Amarelo. Nossa, eu amo essa música. A coisa mais linda. Que ele fala, né, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Essa? Ou eu tô... exatamente ela essa. mesmo. Então, eu vou te responder primeiro com esse trecho. Tá aqui. Tô chegando lá. Tenho sangrado bem. demais. Cadê? Achei. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes, não melhor, figurantes, que nem devia estar aqui. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Tanta dor rouba a nossa voz, e sabe o que resta de nós? Alvos passando por aí. Eu não sei cantar, né? Assim como, isso que eu falava, tudo afinadinha. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência é roubar o pouco de bom que eu vivi. Nossa, essa letra é uma poesia. Meu Deus do céu. Tem uma última frase dele aqui que eu ia deixar, mas eu não posso, né? Por fim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. É dar o troféu para o nosso algoz. Exatamente. E fazer nós sumir. Nossa, Não, olha. É impressionante. Isso é perfeito. As cicatrizes perfeito. são temas muito, muito importantes para mim, porque como terapeuta eu procuro ajudar as pessoas e na minha vida também a olhar para o que é que elas tenham vivido como processos que merecem ser encerrados. Eu acho que esse é a grande dificuldade, às vezes, na elaboração de um trauma, ou de um luto, de uma perda, de algo muito significativo, que a gente acaba sem perceber arrastando e que vai definindo a nossa identidade, né? Então, aquela dor, ela me mobiliza, mas ela me transforma em alguém forte, que as pessoas enxergam e aplaudem, porque dizem, nossa, que mulher é essa? Mas então eu vou ficar refém da necessidade de ser vista como forte, para isso eu vou sustentar uma dor sem fim, né? Então, acontece. A cicatriz é aquela coisa do fim da dor e a dor do fim, que eu repito muito, e eu acredito, porque a cicatriz, de alguma maneira, ela tá ali, né? Como a nossa pele, né? Naquela camada da superfície que nasceu em cima da ferida, e aí a gente vai lá e cutuca, porque a gente precisa... Primeiro, lembrar que a gente é capaz de cicatrizar, que a gente tem essa capacidade de se refazer, e o nosso corpo é fabuloso, ele tem essa capacidade gigantesca de trazer de volta aquilo que a gente feriu ou que foi ferido em nós. Mas toda vez que eu vou lá e abro a ferida, eu não permito que a cicatriz se feche nunca. E aí eu fico com aquela cicatriz exposta, às vezes infeccionando, doendo, doloroso, que você tá aqui, você passa e fala, ai, nossa, não, tá aqui. O tempo inteiro convivendo com aquela dor que tá quase curada, mas que não termina nunca. E a cicatriz, ela faz com que você ainda tenha um vínculo último, que seja com aquilo que se encerrou e você não quer que acabe. Uhum. Porque... virar a página, minha gente. Precisa de coragem. E muito amor. Por si, por quem você pode ser, ainda que você... A dor, ela de alguma maneira te dá uma perspectiva e te mantém ali sendo vista como alguém que dá conta, que vai. Sem a dor, sem o trauma e com a capacidade de estar livre aqui, meu Deus, poder sair para dançar, jogar bola,
brincar, sei lá, fazer qualquer coisa que às vezes as pessoas deixaram de fazer porque viveram uma vida ali no trauma. É muita responsabilidade para assumir agora, né? Nossa, será que eu dou conta? O trauma não elaborado, ele ainda me faz ficar não só presa a ele, mas a memória de quem eu me tornei por ele. Então, sim, a cicatriz, eu acho que ela, né, ela dá conta de, olha, a gente não vai esquecer, aconteceu, tá aqui, tem uma marca. Conhecido. Tem uma marca. Olhe para isso lembrando que acabou, fechou. E se permita viver outras coisas. Não precisa se desfazer, né? Muita gente vive o trauma e normalmente a gente acha que tem que tirar aquele pedaço da gente para a gente poder se amar finalmente. Não. É se amar incluindo aquele pedaço, integrando ele e permitindo que essa cicatriz se feche, né? Assim, permitir que, ainda que fique mais sensível aquela região que você sempre vai passar, você fala, ai, isso é delicado, né? Aquela pele mais fininha que você tem que prestar mais atenção para não machucar. Mas permitir que feche. Nossa, muito lindo. 10. Muito lindo. Nossa, vocês ouviram? É hora do boom. Fuck my brain. E na hora do boom a gente dá aquele arremate. Agora vai ser muito difícil, porque este programa foi de um nível, de uma intensidade, de uma troca incrível. E por isso eu jogo pra Natália Mestre. Como sempre. Toma o Neil Armstrong, abraça ele. Abraça o Neil. Depois de ter me traumatizado em episódios passados, que eu não sei fazer um 10 tão bonito. Mostra o 10 que você com fez. Dela. Não, deixa eu ver se eu tenho 10. Mas o seu 10 foi de urgência. Deixa eu ver o meu 10, de urgência. calma. Aí eu tive um pouco mais de tempo. Poxa, olha a diferença. Olha a diferença de 10. Olha mas a aqui. sua letra é mais bonita. O que eu vejo são dois números 10. E é isso, tá vendo? É isso, viu? Boa. Ai, Jesus, eu tô traumatizando, Nath. Ai, brincadeiras à parte. Você sabe, meninas, que eu sentei aqui hoje, antes de ficar... Fiquei pensando se eu tinha tido alguma experiência que tivesse me traumatizado. E como vocês duas contaram, assim. E eu falei, mas que coisa louca, né? É o primeiro programa que eu não tenho uma experiência, porque quase todos eu tenho. Pô, que bom. Então, sim, só que aí, quando a gente foi entrando, eu pensei na quantidade de vezes e situações que me congelaram, que me tiraram o fôlego, que me deixaram com essa sensação de impotente, que eu deveria ter feito alguma coisa, que eu deveria ter falado alguma coisa. Muitas relacionadas a trabalho, muitas. Então, quem vem de uma escola de jornalismo em revista feminina sabe que muita coisa você escuta e não deveria escutar, né? É um ambiente grande de assédio. Então, eu fiquei pensando isso. E aí, quando vocês estavam falando, eu falei, Jesus, mas eu passei por isso, eu vivi isso. Mas é interessante, né? Porque eu gosto muito da sua visão do ser positivo em relação ao trauma, sabe? Claro que eu acho que esse programa é um alerta para que a gente entenda os nossos traumas, para que a gente vá investigar, para que a gente vá procurar... a cura, não sei se é necessariamente essa expressão, né? Mas entender como lida com eles, como você consegue viver além deles. Mas os nossos traumas também definem a mulher que chega aqui, né? E eu acho que isso é de uma coisa muito legal. Assim, existe uma mulher que chegou aqui, além de todas as coisas que passou, e ela é mais forte, né? E ela tem uma visão de mundo melhor. E ela sabe o que é assédio, ela não pratica o assédio com outra pessoa, sabe? Então, eu acho que esse olhar para o trauma de uma forma muito positiva, muito, muito bonita existe um ser humano que é muito mais forte porque reconhece as coisas que ele passou, sabe? Então, que a gente reconheça e aceite que a gente chega mais forte aqui. Eu vou dar o meu 10, não o dela, porque o meu tá mais legal. Pô, amiga. Porque, vou aqui no meu boom, hoje... Com 44 anos, eu tenho tantas ferramentas a mais do que eu tinha, mas essas ferramentas também são um cumulativo das vivências que eu vivi. E talvez ferramentas que eu tenha que ter desenvolvido pelas coisas que eu vivi. Mas, como é importante
conhecer os nossos traumas, para lidar com eles. Porque definitivamente, por mais que hoje eu tenha muito mais preparo para que os fatos que acontecem hoje não me traumatizem, para que eu lide com as coisas, para que eu conscientemente não deixe entrar uma série de coisas, que eu selecione melhor aquilo que me atinge, ou que eu realmente cuide de como eu lido com as coisas de uma forma mais consciente, né, que isso é super importante. Lá atrás eu não tinha tantas ferramentas, então tá na hora de eu revisitar essa turminha lá de trás e avaliar a que ponto estou aqui. Isso é muito importante. Então este programa, nota 10 pro programa, maravilhoso. E detalhe, você vai revisitar com as ferramentas que você tem hoje, Com as ferramentas que eu tenho hoje. Muito feliz de poder cuidar disso, gente. Muito obrigada. Você, te falar, viu, dona Cíntia? Ela é poderosa, ela é poderosa. Com essa já vou sair daqui, calma. Já quero marcar terapia com ela. Bom, você já tem o telefone dela. Você viu, a filha, se eu mostrar os nossos áudios, você tá de brincadeira, 6 né? minutos já é considerado sessão? Ela já não tá, sei. exatamente, ela já tá cobrando e eu não sei. Agora vou passar a palavra para a Cíntia para o boom. Eu tô até meio sem palavras, na verdade, porque conhecer as histórias de vocês e aquilo que toca vocês é parte do que eu entendo que faz a minha vida ter sentido, assim, né? De encontrar pessoas que estão se olhando, estão se resgatando, estão buscando nas experiências que viveram, sem precisar chamar de trauma ou não, qualquer coisa que a gente viveu e que a gente entende, que mostrou pra gente que a gente tem força, que a gente tem dignidade, que a gente tem o direito de ter liberdade para escolher como ser feliz. Então, esse aprisionamento que algumas experiências trazem para a vida da gente, eles são tão automáticos que se a gente não ficar atento ao que é que a gente quer viver e o que é que a gente está fazendo para conseguir, talvez a gente não perceba onde a gente congelou. O sonho fica sempre naquele lugar do distante e não da construção. E aí o cérebro, né, lá de quem viveu um trauma ou não, eu acho que para fechar, acho que isso é uma coisa interessante, as pesquisas mostram que essas pessoas que não viveram traumas, né, muito marcantes, terão uma vantagem, porque elas vão estar sempre sem esses filtros de dor e de ameaça, e isso faz com que elas tenham mais coragem de se expor e atentar nos eventos de vida aquilo que elas gostariam que desse certo. E aí, quanto mais você arrisca, mais você petisca em geral, né? Mas isso não nos define, embora com traumas, se a gente tendo consciência disso, com otimismo, entender, bom, então eu tenho tendência a procrastinar, então mesmo que eu sinta desprazer e medo, e que eu fique muito ansiosa, eu não vou procrastinar. E eu não vou buscar a recompensa do final lá, porque a pessoa que tem trauma, ela tem dificuldade de fazer aquilo que não traz recompensa imediata quando ela está ativada pelo trauma. Ela precisa do reconhecimento rápido, da recompensa rápida, né? Do docinho, do gostosinho ali. Eu não vou ter a recompensa do resultado final agora. A minha recompensa vai ser saber que eu consegui não procrastinar hoje. E quando eu faço isso, eu treino meu cérebro e eu mostro que, yes! Eu consigo tentar buscar aquilo que eu acho que eu mereço e que algumas experiências talvez me façam duvidar da minha capacidade e competência e dignidade, mas que eu aqui agora eu estou dizendo para mim, aquilo já acabou. E a prova disso é que eu vou seguir em frente. Vai ser mais doloroso, vai ser mais difícil, mas vai ser possível. Então eu queria deixar essa mensagem de otimismo, de esperança. Maravilhoso. Nossa, eu tô sorrindo horrores aqui, né? E é um tema tão sensível, mas é tão lindo ouvir você falar. E essa condução, gente, esse programa, só Jesus na causa. F My Brain. E você, querido F My Brainer, que nos assiste, que nos ouve, muito obrigada por ter ficado até o final. E este é um programa típico daqueles que a gente tá doido pra saber o que você achou. E aí, conectou com você? Como é que isso elabora pra você? Troque com a gente, por favor. Se for pelo YouTube, vai, por favor, se inscreva, compartilhe, acione o sininho no YouTube, @canal F My Brain, no Spotify, @F My Brain, e atenção, porque no Instagram é @FMy.brain. Cíntia, querida, sim,
30 mil coraçõezinhos pra você. Prepare-se, porque quando desligar a câmera eu vou dar um agarrão em você, assim. Muito obrigada. Obrigada, Ana, minha amiga, pelo apoio. Obrigada a você. Muito bem. Uma ótima semana pra vocês. Quinta-feira que vem a gente tá de volta. Tchau, tchau. Fuck my brain.